Inflação, vamos falar sobre ela novamente. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. É um prazer e uma satisfação muito grande ter você aqui assistindo aos meus conteúdos. Vamos falar mais uma vez a respeito dessa comedora do poder de compra do nosso dinheiro. Essa coisa que faz o nosso dinheiro valer cada vez menos. Vamos falar um pouquinho historicamente, economicamente, como que foi se moldando essa coisa, essa ideia, esse conceito de inflação. Como o nosso país tem um pouco mais de 500 anos, eu acho que seria interessante a gente usar como fundo, como uma base, como um ponto de partida para eu conversar com vocês a respeito de inflação, o início das grandes navegações ocorridas ali por volta do século XV, onde se insere o nosso país, né, o nosso Brasil, como um dos países que foi descoberto, achado, invadido, colonizado, seja lá qual for o seu ponto de vista histórico, e são pontos de vista que podem ser válidos em alguns pontos. Pois bem, durante esse período das grandes navegações, povos europeus descobriram esse continente pouco explorado, onde já existiam pessoas habitando, mas essas pessoas não tinham a mesma mentalidade, os mesmos costumes, não tinham evoluído da mesma maneira que os europeus. Os europeus estavam se desenvolvendo de uma outra maneira até aquele período. Há estudos que indicam que pode ter havido uma desconexão desses povos, né, do povo europeu e dos povos que viviam aqui na América, por volta de 10 mil antes de Cristo. Então, lá no início do período neolítico, quando a gente descobre a agricultura, povos teriam caminhado através do Estreito de Bering, ali onde se encontram Estados Unidos e Rússia atualmente. Esses povos vieram para cá, então houve uma desconexão entre aquele povo que vive ali na Eurásia, aquele grande continente, e os povos das Américas. E os europeus se desenvolveram ao longo de todo esse tempo de uma maneira diferente, uma cultura diferente. Lá nós tínhamos os sistemas de reis, rainhas, de nobreza, dinastias, tudo isso que vocês já devem conhecer bem. Pois bem, esse tipo de sistema que veio a deixar de existir entre aspas, né? Nós temos muitos países no mundo que ainda têm monarquias, não com o poder e a influência que tinham naquele tempo, onde a política, o mundo era organizado em torno desse sistema. Mas ali por volta de 1500 estava havendo uma espécie de uma consolidação, uma organização, o sistema feudal já estava entrando numa fase de mudança. A partir ali de 1500, 1600, 1700, a gente vai passando para um sistema mais mercantil, menos feudal. A essa transição. E para financiar todo esse comércio, essa navegação, isso estava sendo feito através dos metais preciosos. Os metais preciosos que eram a moeda daquele tempo, e eram moeda, e ainda há pessoas que dizem que é moeda até hoje. A gente pode colocar como um marco de desconexão o ano de 1971 entre o metal e a moeda, que hoje em dia é totalmente fiduciária. Mas continuando com a questão ali das grandes navegações, ano de 1500, 1600, mais ou menos nessa data. Os reinos de Portugal, Inglaterra, Espanha, principalmente eu acho que a Espanha, quando eles chegam aqui nas Américas e encontram esse território com poucas pessoas habitando e muita terra, muitos recursos naturais e recursos minerais
e metais. Metais como ouro, prata, que lá na Europa estavam sendo utilizados como moeda. E por que esses metais eram utilizados como moeda? Ao longo de muito tempo, nós humanos fomos procurando formas de conseguir resolver alguns problemas para poder fazer trocas. Vocês já devem ter ouvido que durante algum tempo foi utilizado sal. Existem países que utilizaram pedras, conchas, todo tipo de coisas para ser usado como meio de troca, como dinheiro. Porém, os metais ao longo do tempo foram se mostrando mais apropriados para esse tipo de função. Você podia dividir, podia derreter, cortar, moldar. E como os metais estavam sendo utilizados há muito tempo, provavelmente mais ou menos a partir de 5000 antes de Cristo, aí por essa data, aqueles povos comerciantes, navegadores da região ali da Eurásia, né? Porque ali naquela região, o mar Mediterrâneo, ele tem uma função incrível de conexão entre os vários povos daquela região. Desde a região ali de Israel, Oriente Médio, Síria, aquela região que o pessoal chama de Levante, conecta tudo ali. Turquia, Grécia e toda a Europa, Espanha, França e também o norte da África ali, Marrocos, eu acho que Tunísia fica por ali, toda aquela região. Todo aquele local ali era conectado. E a quantidade de metais preciosos em circulação nessa época de 1500, ela já estava praticamente se esgotando, era mais ou menos estável, não existiam grandes minas, não estava entrando muito metal novo no sistema. Ao mesmo tempo que você tinha um grande florescimento do comércio. A partir do momento em que reinos como Portugal, Espanha e Inglaterra conseguiram desenvolver mecanismos, meios de transporte mais ágeis, conseguiram dominar melhor a navegação e fazer essa logística, o comércio foi se ampliando e vários produtos foram sendo trocados. Então havia essa demanda pelos produtos e havia demanda também por moeda, por metal. Até, por isso que eu começo falando do ano de 1500, até essa data não havia um incremento de mais metal no sistema. Ao mesmo tempo que a gente tinha um aumento do comércio. Porém, quando as nações europeias descobrem aqui as Américas, a principal coisa que eles procuram aqui são os metais que naquela época eram dinheiro. E por que isso se conecta com a inflação? Para a gente não se alongar muito na nossa conversa aqui. Quando eles descobrem metal, você tem um aumento muito grande da oferta desses metais na Europa. Os navios eram carregados aqui com ouro, prata, e iam para a Europa. Então você tem uma grande expansão da quantidade de dinheiro, de moeda, que era o metal lá. Então você tem os primeiros indícios de uma inflação causada pela impressão, pelo aumento do número de moeda. É uma das formas de inflação que pode existir. Se você aumenta demais a quantidade de um produto, e até 1971 a moeda era uma mercadoria. Há economistas que discutem se ela é uma mercadoria como as outras, se ela deve ser uma mercadoria, mas esse é um debate para outro momento. Para nossa conversa de hoje, o que importa é que foi inundado a Europa com metais, ali da Bolívia, e não é só ouro, a prata também ela tinha um valor muito próximo do ouro. Até
meados do século XX, os próprios Estados Unidos, a moeda deles, o dólar, que apesar de ter o mesmo nome, por dentro, digamos assim, a estrutura do dólar não é mais a mesma. O nome é o mesmo, mas a moeda não é mais a mesma, ela não tem mais lastro, ela flutua, ela é fiduciária, ela é baseada na confiança que o mundo tem nos Estados Unidos e que vem diminuindo. Adam Smith chegou a analisar essa questão da moeda, dos metais, da inflação, só que ele é o pai da economia. Ele começou a estudar mais sistematicamente a economia no início, ali em meados do século XVIII, o início da ciência, da economia, perdão, moderna como nós temos. Esse é um dos tipos e um dos motivos de inflação que nós temos. Uma inflação por impressão, por aumento do número da moeda. Eu falei no vídeo do número 5, não sei se eu já citei aqui do meu canal, responsabilizando o governo Lula por essa inflação e por essas expectativas de inflação que nós temos nesse início de 2025. Mas a nossa inflação brasileira pode não ser por causa da inflação, porque dentro desse sistema fiduciário que a gente tem hoje, a moeda ela flutua e tem valor de uma maneira diferente. Eu não sei se ficou claro para vocês, mais ou menos o início, quando começou a ser detectada essa coisa chamada de inflação, e uma das responsabilidades que são imputadas, não estou conseguindo encontrar a palavra correta, mas uma das formas de inflação é essa inflação por impressão, por aumento do número de moeda, por aumento do número da coisa que é a moeda. Se você aumenta demais num sistema de moeda-mercadoria, se você aumenta a mercadoria, moeda, coloca muita moeda no mercado, ela tende a perder o preço, e isso é uma das formas de inflação. Outras maneiras que nós podemos ter de inflação, e um tipo de inflação que nós temos no nosso sistema fiduciário atual, onde a moeda flutua e ela não tem lastro em uma economia. Nós podemos ter uma inflação, por exemplo, de demanda. Um caso que poderia ser citado, um exemplo, pode ser o período da pandemia. Por quê? Durante a pandemia nós tivemos uma situação completamente atípica, que pode ser similar, talvez, a momentos de guerra. Não sei se dá para a gente aproximar dessa maneira. Mas, por exemplo, nós temos num momento muito rápido uma diminuição da produção, da oferta de bens e serviços. Levando em consideração a lógica que eu falei para vocês, de quanto maior a produção, maior a quantidade de um bem, menor pode ser o seu preço. Se você deixa de produzir esse bem e esse bem fica em menor quantidade, isso também é verdadeiro. O preço pode subir se a gente tiver pessoas querendo comprar. Durante a pandemia, o que aconteceu? Devido ao vírus que estava se espalhando, autoridades sanitárias pelo mundo inteiro orientaram os seus governos a orientar as pessoas a ficar em casa por um tempo para evitar a contaminação. Isto é, as pessoas deixaram de fazer tudo, deixaram de consumir serviços, consumir restaurante, consumir bares, turismo, e deixaram de ir para as empresas produzir. Não havia mão de obra produzindo. O que acontece? A gente tem menos produtos sendo disponibilizados para o mercado. Ao mesmo tempo que muitas pessoas não foram demitidas, elas simplesmente não estavam produzindo, mas estavam recebendo. Então elas tinham dinheiro para comprar, tinham um poder de demandar coisas. Se você tem a mesma quantidade de demanda, as pessoas querendo comprar as coisas, e por um outro lado, você tem uma diminuição da oferta, da produção, por uma lei de mercado, esses preços tendem a subir.
ao mesmo tempo que nós tivemos algumas políticas de bancos centrais, de autoridades monetárias, diminuindo as taxas de juros, o que das economias tende a fazer, a estimular a economia, a acelerar a economia. Você tem um dinheiro mais barato. Mas acho que não vamos entrar nessa questão. Acho que já ficou claro para vocês que houve uma diminuição na produção, as pessoas não estavam produzindo e havia demanda. As pessoas queriam comprar. Se há pessoas querendo comprar e não há produção, há um aumento de preço. Foi isso que aconteceu durante a pandemia. É um outro tipo de inflação. Ela é causada não por um excesso de moeda, não por um excesso de impressão de moeda, mas é uma perda do seu poder de compra. É uma perda do valor da unidade monetária do seu país. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos uma unidade monetária chamada real. E o que vale um real? Parece uma pergunta simples, trivial, mas não é. Um real vale um real, é uma unidade de conta. Um real, uma unidade de conta. Porém, ao longo do tempo, ao longo do ano, vocês já ouviram falar que existe a tal da taxa de inflação. O real valor do dinheiro ele é dado pelo poder de compra da moeda. O que esse R$1 pode comprar? Hoje em dia, aqui no nosso Brasil, muito pouca coisa pode ser comprada, né? Se você guardar uma moedinha de R$1 no seu bolso, no final do ano, ela vai perder esse valor da inflação. Esse ano, acho que ela está projetada em torno de 5%. Então, esse R$1, não é que ele vai deixar de ser R$1, mas ele vai deixar de comprar 5%. Talvez tenha ficado ainda confuso, vamos tentar melhorar isso. Vamos supor que... Putz, não estou conseguindo encontrar um exemplo bom para dar para vocês. Mas vamos deixar para um próximo vídeo. Se ficou muito confuso, muito complicado, faça uma pergunta específica, deixe nos comentários aqui do canal. Como eu estou começando a fazer vídeos agora, tem que colocar aqui no meio, pedir para, por gentileza, curta, compartilhe, que isso ajuda o YouTube a distribuir o vídeo e ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que estejam interessadas. Deixa eu tentar finalizar essa questão da inflação, então. Voltando à questão da perda do poder de compra. Vou dar uma dica para vocês de como você procurar fugir dessa perda do poder de compra do seu real. Para fazer o seu real continuar comprando a mesma coisa. Ele vai continuar sendo um real, mas ele vai comprar menos. Como que você preserva isso? Você pode, por exemplo, investir em títulos do Tesouro que pagam a taxa de inflação, isso é, essa desvalorização, mais um prêmio. O que eu compraria? Porque eu não sou habilitado para dar indicações de investimento para vocês. Mas o que eu compraria nesse caso para tentar não perder o poder de compra do meu dinheiro? Se eu preciso deixar um dinheiro reservado, e isso não é a realidade para a maioria de nós, pobres mortais brasileiros, conseguir deixar dinheiro guardado, mas se você vai deixar algum dinheiro ao longo do período de um ano, se eu fosse deixar esse dinheiro parado, eu investiria em, por exemplo, Tesouro Selic, que é um título bastante líquido. Se você quiser que eu fale sobre liquidez, deixe nos comentários, peça aí para eu falar sobre liquidez. Investiria em Tesouro Selic. Eu nem sei se eu considero bem investimento, mas eu compraria o Tesouro Selic, porque ele vai te pagar esse 5% que o dinheiro perde de valor e vai te pagar mais um pouquinho além disso. Então você vai ter um ganho. Além de você não perder o seu poder de compra, você ainda vai ter uma porcentagem de ganho em cima disso. Pesquise na internet, veja influenciadores que são habilitados para dar dica de investimentos para vocês. Veja como eu estou falando a verdade para vocês. Compre o Tesouro Selic, que você não vai ter o seu dinheiro sendo comido pela inflação.
É... Eu acho que esse vídeo vai ficar muito longo, né? Vamos deixar para conversar sobre um outro momento. Mas eu já fiz críticas, já fiz algumas críticas ao governo federal, ao governo Lula. Tá muito fácil de criticar, até o pessoal da esquerda. Eu vi comunistas criticando influenciadores marxistas criticando o Lula esses dias. É impressionante. Mas uma outra maneira de o dinheiro continuar comprando, de a gente ter uma menor inflação, é a gente ter uma maior produção. Nesse caso, a gente poderia até ter uma deflação. O que seria uma deflação nesse caso? Se produtores ofertam mais bens e serviços na economia, daquela lógica que a gente falou, mais oferta, mesma demanda, os preços tendem a baixar. Para calcular essa taxa de inflação, o IBGE ele faz uma pesquisa de todos os preços que estão disponíveis na economia. Então, por exemplo, se há uma maior produção de um determinado bem ou serviço e esses preços são puxados para baixo, o IBGE ele vai capturar esses números, vai colocar dentro do índice dele e provavelmente a gente vai ter uma queda na taxa de inflação total do país. É uma menor perda de poder de compra do seu dinheiro. É por isso que o governo pode tomar algumas medidas para estimular a produção, reduzir impostos, parar de cobrar tanto imposto, ou estimular mais produção, talvez uma abertura do mercado para empresas estrangeiras produzirem aqui dentro do mercado, empregarem mão de obra nacional e ofertarem mais bens e serviços na economia brasileira. Se ficou dúvidas, se tiverem dúvidas, perguntas, escrevam nos comentários que eu terei o maior prazer e satisfação em responder para vocês. Eu acho que deu para ter mais ou menos uma ideia histórica aí da inflação, como que ela se desenvolveu e como que ela se dá nos dias de hoje. Meu Deus do céu, que vídeo longo. Mas é isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gosto de conversar com pessoas, as pessoas me perguntando as coisas que fica mais fácil. Só falando assim com a câmera, sem ter um feedback até estranho, né? Mas fiquem com Deus e até os próximos vídeos, até as próximas conversas aqui do canal. Um abraço, tchau!